Vamos falar um pouco nessa aula sobre o avanço dos smartphones chineses, né? Eu mesmo fiquei impressionado quando eu comecei a estudar essa questão, né? Não é que eles têm uma ou outra empresa que tem sido bem sucedida no mundo. Os smartphones chineses estão literalmente invadindo o mundo. A gente tem conhecido aqui no Brasil agora a Huawei, né? Esse PX, que é o modelo super high-tech deles. Eles já estão chegando no high-end, né? Que são os smartphones mais caros. Nesses dias eu estava passeando aqui no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, e tinha um stand todo high-tech, tudo super moderno, desse, acho que é PX o modelo. E os caras estão competindo cabeça a cabeça com a Apple e Samsung. Aliás, a Huawei já vende mais celulares do que a Apple, né? Ela já ultrapassou a Apple em termos de produção e venda de celulares, já é o número 2 do mundo, a empresa número 2, só perde para a Samsung, né? É a nossa queridinha aqui, que é a Huawei desse curso, a gente sempre fala, né? Mas não só ela, né? A Xiaomi, que tem uma legião de fãs na China e com celulares fantásticos. Mas o curioso dessa história é que não são essas duas, tem mais de 10 empresas, né? Não sou capaz de falar o nome delas, mas tem mais de 10 empresas chinesas relevantes ganhando mercado no mundo, ganhando espaço na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Começaram com smartphones baratos, né, competitivos, naquela linha, né, de disputar primeiro o mercado ali mais baratinho, mais agressivo, e depois foram subindo, subindo, um pouco na linha da Toyota, né, do Japão, que fez a Toyota, depois fez a Lexus, né, para pegar o mercado high-end, né, mais caro, dos produtos mais caros. Então, aqui no Brasil você compra um Huawei desse daí, vou passar o curso inteiro tentando descobrir como fala exatamente o nome da empresa, né? Mas custa R$ 4.000, R$ 5.000 um celular desse no Brasil. Mesmo preço que um iPhone, mesmo preço que um Samsung, né? Então eles estão aí para brigar na primeira liga, né? No primeiro, na série A, né? E essas empresas todas privadas, né? Todas estão lá na China se desenvolvendo, ganhando espaço, e elas são, num certo sentido, filhas de Shenzhen, né? De Shenzhen, né? Essa aula é um pouco, ela se integra com a aula sobre a Huawei e com a aula de Shenzhen ou Shenzhen, porque todas essas empresas de smartphone são filhotes de Tianjin, né? São filhotes da estratégia do governo chinês de criar essa incrível zona de exportação especial que foi Tianjin, né? E dar todo aqueles subsídios, tudo aquilo que a gente falou na aula sobre essa região e sobre essa cidade. E se criou lá um ecossistema de inovação fantástico, né? Então a cidade hoje já figura como a, sei lá, top 5 de inovação do mundo. Agora eles estão com aquele coisa do pé que você anda, que é um roller, sei lá, esqueci o nome. É aquela coisa que tem duas rodas e você fica andando pela cidade, né? Que você vai se inclinando, assim. Também é outra febre que eles estão desenvolvendo lá, né? E a coisa dos carros elétricos e tal. Mas o fato é que o governo chinês ele criou esse ecossistema de produção e de inovação, né, de eletroeletrônicos, meio na linha do Vale do Silício, né, do Silicon Valley. Né? Por isso todo mundo fala que Tianjin é o Vale do Silício chinês. Né? No começo era o Vale do Silício de hardware e agora já também de software, porque na linha, né, do que eu sempre falo de que a manufatura high-tech ela vai demandando um serviço sofisticado, né? O serviço super sofisticado empresarial, que é um Uber, um Google, um Alibaba, esses serviços eles vêm plugados na manufatura high-tech, sendo o smartphone um exemplo maravilhoso disso, né? O hardware, né, que é o smartphone, ele demanda serviços complexos e sofisticados de programação, de algoritmos, de inteligência artificial. Então o smartphone ele é uma catapulta produtiva, tecnológica fantástica. E o Shenzhen é o celeiro de smartphones da China, das empresas de smartphone da China. Então não à toa elas brotaram lá, elas nasceram lá, porque lá elas encontraram esse ecossistema, né? Esse ecossistema produtivo que propiciou e transbordou essas tecnologias e capacidades que permitiu aos chineses, aos empresários chineses virarem grandes empresários de smartphones e de empresas de tecnologia. E óbvio que aqui a palavra-chave é engenharia reversa, né? Engenharia reversa é um dos pilares do desenvolvimento econômico, inclusive não só da Ásia, né? Toda a Ásia foi assim, Taiwan, Coreia, Japão, a própria Alemanha, Inglaterra, né? Os caras tinham essa coisa. A parte das patentes e engenharia reversa vamos dizer assim, o tema mais relevante e presente na história do desenvolvimento econômico. Então, tinha uma coisa, por exemplo, de máquinas, né? Que você tinha que identificar
onde a máquina tinha sido produzida, né? Acho que era uma disputa entre Alemanha e Inglaterra, né? Então era obrigado a ter uma marca, né? Uma marca de, não uma etiqueta, mas uma marca de ferro na máquina dizendo que ela foi produzida na Alemanha, por exemplo, porque tinha muitos casos que a Alemanha produziu uma máquina idêntica, né? Que era uma cópia ipsis literis de uma máquina inglesa no século XIX, só que ela fazia a engenharia reversa, desmontava a máquina, descobria como fazia, e aí ia lá a empresa alemã, o empresário alemão e montava igualzinho. Só que tinha uma lei, as leis de patentes começaram a forçar uma obrigação de colocar a marcação de onde foi produzido aquilo, né? Porque daí a pessoa ia ver e falar, ah, não, mas isso aqui é fake porque é alemão, não é inglês. Aí os caras punham escondido, punham embaixo da máquina, a máquina era muito pesada, você não conseguia ver a placa, né, que identificava o lugar de produção. Então essas maracutaias de espionagem industrial e engenharia reversa é um clássico da história do capitalismo, né? Assim fizeram os suíços lá em Basel, roubando toda a tecnologia de fármacos e bioquímica dos alemães na fronteira. Por aí vai. E esse é um quintessencial, né, elemento quintessencial do desenvolvimento do leste asiático, e Shenzhen é um belíssimo exemplo disso, porque muito dessa história passa pela subcontratação que a Apple fez da Foxconn para produzir os smartphones lá em Shenzhen, né? Então tinha, a certa altura do campeonato, não sei como está agora, né? Mas em certo momento tinham 700 mil pessoas produzindo iPhones lá em Shenzhen, né? A carcaça do iPhone, todo aquele a estrutura dele, depois plugando, pegando o chip. O chip é mais difícil de fazer, são poucas empresas que fazem o chip no mundo. Acho que é Qualcomm, Intel. Esse é um dos poucos produtos cujo core tecnológico ainda está protegido, né? Ele é menos commodity, né? A outra parte enfim, não sou especialista nisso, mas as outras partes dos celulares, dos smartphones são mais commodities, né? As placas, os transistores, sei lá eu como é que fala isso. Mas o fato é que a Apple começou a terceirizar a produção lá para Tianjin porque era muito mais barato, né? Muito mais barato você ter chineses lá com salário barato fazendo a carcaça do telefone, colocando os componentes eletrônicos, e aí mandava para os Estados Unidos ou para outros países, e toda a nata tecnológica de TI, de design, de marketing ficava com a Apple, né? Então vamos dizer assim, a nata produtiva do iPhone fica no Vale do Silício americano, né? Naquele campus da Apple, né? Que é um prédio de 2 bilhões de dólares que eles construíram, que eles chamam de universidade, né? Até tem um amigo meu, o Fausto, né, Oliveira, grande especialista de indústria no Brasil, ele tem essa sacada até que as empresas de ponta no mundo hoje elas são universidades produtivas, né? Porque é tanto conhecimento e tanto capital humano que tem embutido nos produtos da fronteira tecnológica que as empresas têm que de fato se tornar uma universidade produtiva do conhecimento, né? A Apple é um belo exemplo disso, ela é uma universidade do conhecimento, né? Google também é uma universidade do conhecimento produtivo, né? Para quem não viu aquele filme, eu recomendo muito, Estagiários no Google. É um filme meio besta, assim, mas é maravilhoso, porque ele mostra toda a lógica de funcionamento do Google, de recrutamento, da genialidade dos caras, né? E dessa questão da criatividade e do conhecimento necessário para que uma empresa dessas vingue, né? Como vingou. Então, o Shenzhen virou o Vale do Silício chinês, né? E agora avança inclusive para software, né? Não é só para hardware. E eles foram conseguindo isso através da engenharia reversa. Então, o governo deu aqueles estímulos gigantescos que a gente já viu em várias outras aulas, que eu comentei, o Elias também, o subsídio, tarifa, infraestrutura, deu assim, ajudou com fé, né? E instalado aquele ecossistema produtivo que começou com multinacionais terceirizando produção mais barata, os chineses obviamente foram aprendendo, fazendo engenharia reversa, abrindo os celulares, né? Falar, então aqui, então esse componente, então esse é com esse aqui e tal, aqui vai o chip, aqui vai a tela, aqui vai a câmera. E eles foram aprendendo, né? Como eu sempre digo, o desenvolvimento econômico é um processo de aprendizagem produtiva. Quando um país começa a aprender, ele vai enriquecendo, ele vai se desenvolvendo. Então, essa aprendizagem produtiva fantástica aconteceu muito lá em Shenzhen. Então, quando o ecossistema estava instalado, naturalmente começaram a brotar empresas que primeiro faziam fakes, né, que eram produtos idênticos aos ocidentais e eles vendiam muito mais barato, né? Esses dias eu fui comprar um AirPods desse, que para gravar e tal, as aulas, né? E aí eu cheguei no shopping e o cara falou, não, o AirPod da Apple custa US$ 900, mas tem esse chinês aqui. Esse chinês aqui custa US$ 400, é idêntico, funciona direitinho, tal, testa aí. E aí eu caí na besteira de, custava, sei lá, R$ 1.000 o AirPod da Apple, o AirPods, né, que você põe aqui e no teu cabo. Mas eu continuo gravando coisa porque o som disso daqui é muito melhor, fica muito mais
realista do que o som do AirPods, né? Mas aí eu caí na besteira de comprar o chinês, que era R$ 400, que funciona, é legalzinho para falar no telefone, para ouvir música, mas para gravar a aula fica horrível. Você vê que a qualidade é pior, né? Por isso que ele é metade do preço. Depois me arrependi, enfim, mas já tinha comprado. Mas o fato é que todos os produtores, todas as empresas, todos os empresários aprenderam a fazer isso lá em Tianjin, porque eles estavam manufaturando para as empresas do Ocidente e eles foram aprendendo aquilo. Então, tem aquelas brincadeiras que você acha na internet até, né? O Mac Air, que é o Mac que eles produzem da Apple, e o Mac Air chinês, que é idêntico. Na verdade, o chinês é até um pouco melhor, porque ele é mais leve, mais fino e mais barato, né? A marca, não sei se é a própria Huawei que faz laptops também, né? Mas assim como os smartphones, assim como os smartphones chineses estão conquistando o mundo, também os laptops, Lenovo, né? Você pega uma Lenovo da vida, as empresas de informática e desktops chinesas também estão explodindo, né? Então, a engenharia reversa, né, o desmontar e aprender a fazer, e o não respeito a patentes, né, a cópia deslavada, né, pura e simples, ou aquela maracutaia em que você diz que não é uma cópia, mas na verdade é uma cópia também. Me lembro do caso dos carros, né, tinha uma batida lá de uma Cherokee dessas, da Cherokee original com a Cherokee chinesa que você não sabia dizer qual era qual, né? Então, isso vamos dizer assim, quintessencial do sistema capitalista. É assim que as empresas, na verdade, conseguem extrair aprendizado das concorrentes, porque nunca uma multinacional vai favorecer o crescimento do concorrente dela. Seria uma estupidez isso na ótica capitalista. Então, por que uma empresa como a Apple vai ajudar a criar milhares de concorrentes ou dezenas de concorrentes como os que foram criados lá em Shenzhen, né? Não foi a Apple que fez isso. Aliás, a Apple fica preocupadíssima, ela fica protegendo o core tecnológico dela para dificultar ao máximo essa transferência do núcleo de conhecimento, né? Eu tenho, por exemplo, histórias de empresas da Nike que contrata países no Sudeste Asiático e tem no contrato que se for rompido o contrato de fornecimento, as máquinas têm que ser destruídas, literalmente destruídas, ou seja, as máquinas que a Nike forneceu para produzir os sapatos, elas têm que ser destruídas para que as pessoas, porque os empresários locais, lá do Camboja, seja lá de onde for, não aprendam a fazer o sapato e criem uma marca concorrente à Nike, né? Essa é a lógica, né, da multinacional. Seja ela multinacional japonesa, inglesa, brasileira, africana, até multinacional vietnamita, vai se comportar assim, porque é da lógica do sistema capitalista, proteger o lucro e maximizar o lucro. Então, a transferência tecnológica, quando não foi forçada, que na maioria das vezes foi na China pelo governo, né, com as JVs que foram impostas, né, ela foi copiada ou clonada ou foi aprendida por conta dessa engenharia reversa, né, mostrando de novo vamos dizer assim, a importância do conhecimento para o desenvolvimento econômico. Então, os chineses eles foram muito habilidosos ali em Shenzhen em aprender a fazer todas aquelas coisas e criar suas próprias marcas. E hoje eles já estão num estágio em que, vejam, a Huawei já vende mais celulares, mais smartphones do que a própria Apple. Então era a terceirizada, que era a Foxconn, que fazia peças lá. De repente veio uma empresa gigante, que é uma empresa que é privada, mas foi ridiculamente ajudada pelo governo chinês, que é a Huawei, com subsídios de todo tipo, com contratos bilionários para fazer equipamentos de telecom, um pouco da linha do que faz os Estados Unidos, né? O orçamento de defesa americano é de 600 bilhões de dólares, né, do Pentágono. Eu não preciso dizer que toda essa grana vai para Raytheon, vai parar na Boeing, né? Tudo isso vai parar no sistema produtivo americano de maneira meio que indireta. Na verdade, é uma política de inovação tecnológica do governo disfarçada de orçamento de defesa. A própria Mariana Mazzucato, que a gente falou várias vezes aqui no curso, mostra isso de maneira bem clara no Estado Empreendedor, né, naquele livro incrível dela, que ela conta um pouco a historinha das peças que tem lá no smartphone, né? Essa é uma passagem bem legal do livro, né? Que tem a coisa do GPS, que foi desenvolvido pela Marinha Americana, da internet, que foi o Exército Americano, e ela destaca o papel do DARPA, né? Que o DARPA é o braço de defesa de research, que é o braço de inteligência do Departamento de Defesa americano, de quantas coisas eles financiaram, né? Que o DARPA é Defense. Eu não vou lembrar agora. ARM é um braço de inteligência do Departamento de Defesa americano que encomenda milhares de trabalhos, milhares de estudos e gasta uma baita grana
e acabam tendo, enfim, incentivando a produção de tecnologia, né, de muita tecnologia, que depois vai parar nos produtos americanos, né? Um pouco disso aconteceu na Huawei também, porque o governo injetou bilhões e bilhões para ajudar nesse abastecimento tecnológico de telecom na China, né? Que depois acabou resultando no 5G. Então o 5G ele é um produto, não é só dos chineses, mas a sociedade chinesa foi quem melhor conseguiu fazer o 5G até agora, né? Nessa articulação público e privado, né? Que a gente vê, que é, enfim, que o Elias fala muito nas aulas também, não é uma contradição de Estado e mercado. Pelo contrário, né? É uma articulação virtuosa nos casos de sucesso, né? Assim foi nos Estados Unidos, assim foi na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, né? Até mesmo no Brasil, quando o Brasil dava certo, né? Então, os smartphones chineses, eles estão filhos dessa história, né? Então é Tianjin, Huawei, Foxconn terceirizando produção barata lá, aprendizado, não respeito a patentes, engenharia reversa e aprendizado de próprias marcas nacionais chinesas, como a Xiaomi e várias outras que hoje estão aí no mundo. De novo, a ideia de conquista de mercados mundiais, de exportação, de upgrading tecnológico, que a gente tem falado repetidas vezes nesse curso, que é a rota do desenvolvimento econômico, né? E aí aquele documentário da Wired, que eu não canso de repetir, mostra, né, aquela feira, que eu não me lembro o nome, é um nome difícil de falar em chinês, que é uma espécie de uma 25 de março, né? Mas é uma 25 de março de eletroeletrônicos, né? Então acho que é um dos maiores e mais incríveis mercados de peças e componentes eletrônicos do mundo. Um pouco disso tem em Hong Kong também. Quando eu fui para Hong Kong eu visitei alguns desses, né? E fiquei fascinado, né? Incrível o que você tem. Mas o de Tianjin é o mais relevante e o que tem maior escala. Então ali você acha tudo que você queira, de qualquer tamanho, de qualquer formato, de qualquer maneira, para você fazer um iPad, um smartphone, um laptop, um desktop. Então é quase que você tem um caixote, né? Você vê nas cenas, tem lá um caixote com telas de todo tamanho, um outro caixote com carcaça de todos os tamanhos. Aí o chip é mais difícil você conseguir, né? Porque o chip tem um core tecnológico mais difícil de fazer. Mas todos aqueles componentes você vai combinando, né? E aquilo é um negócio meio de Lego, assim. Então é um ecossistema de inovação fantástico, porque você tem jovens ali, jovens empresários e pessoas estudando, pessoas inteligentíssimas, né? O sistema de universidade de pesquisa de Tianjin também é incrível, ele está todo articulado com o sistema produtivo, então você tem jovens ali, empresários e trabalhadores olhando todos aqueles componentes e pensando, puta, se eu encaixar isso com isso, a internet das coisas, e ligar ali, e o robô que liga a luz e controla a temperatura, eu aciono no meu smartphone, e não sei quem, não sei quantos, então aquilo ali realmente é um berço de inovação, né? Eu diria que eles já estão pau a pau com o Vale do Silício, se é que não estão superando o Vale do Silício, porque eles têm a potência produtiva que o Vale do Silício não tem, né? O Vale do Silício é muito mais no plano dos serviços, né? Da inteligência, serviços de inteligência. Ali em Tianjin, eles estão combinando a parte manufatureira mesmo, de manufaturas, de empresas industriais, né? Com a parte de serviços de inteligência. Então eles estão, provavelmente, olhando para o médio e longo prazo, até me arriscaria a dizer que Tianjin será mais relevante que o próprio Vale do Silício nesse sentido. É, né? Claro que o Vale do Silício tem por trás toda a sociedade americana turbinando aquilo ali com cérebros, com grana, com venture capital, o sistema, todo o sistema, né, financeiro americano gira, né, muito, ajuda muito o Vale do Silício. E na China a gente tem um negócio ainda muito mais dependente de bancos públicos e tal, mas já há uma onda de inovação também financiada por venture capital especialmente via Hong Kong. Né? Então, os smartphones chineses são a ponta do iceberg, né? Ou como diz o meu amigo Beluso, a cúspide, né? A cúspide desse sistema de inovação e desse sistema produtivo ultra high-tech que se construiu em Tianjin, né? Ele é a pontinha que você vê, você puta, chega lá no Shopping Eldorado e fala, cara, olha esse smartphone PX X60, o Diaba 4 da Huawei, como é que os caras fizeram? Olha que bonito, a câmera dele, eu tava vendo o detalhe, é, o detalhe da câmera, ela é a câmera mais sofisticada do mundo que existe para smartphone, muito melhor que da Samsung e muito melhor do que da Apple. Eles desenvolveram uma câmera que tem sei lá eu quantas camadas de lente, que faz, sei lá eu que diabo que tiram, parece que a câmera tira um raio-x da pessoa, né? É um negócio incrível, assim, é um negócio incrível, né? É o que se conseguiu avançar em termos tecnológicos e aonde as empresas chinesas chegaram, né? Então,
E no modelinho asiático, ele tem essa beleza mesmo, porque os países vão. Primeiro eles copiam, aí eles entendem, aí eles dominam, aí eles dão um passo adiante e inovam, né? Aí quando eles dão um passo adiante e inovam, aí que ele já cravou ali, aí eles realmente conseguiram dominar e tiveram um aprendizado tecnológico e aí já estão realmente enriquecendo, né? Um outro belo exemplo disso é a parte de tela plana de TV HD, né? Que os japoneses faziam, eram, enfim, importantíssimos, né? Na produção das televisões antigas, né? Todo mundo aqui que é mais velho se lembra, né? O espaço que ocupava uma televisão, né? Você tinha que ter um espaço enorme na sala por causa do tubo, né? E aí a tecnologia começou a avançar para caminhar para uma televisão que é simplesmente uma tela plana, né? E os coreanos que vinham ali no vácuo, copiando os japoneses, né? Até porque os japoneses subcontratavam na Coreia, mesmo o raciocínio das multinacionais americanas subcontratando para produzir mais barato em Shenzhen, né? Os japoneses subcontratavam na Coreia, só que os coreanos começaram a aprender, fizeram a engenharia reversa, não sei o que, falaram, que legal aqui e tal, e eles deram um salto mais ousado, especialmente a LG, eles pularam direto para as TVs tela plana HD. Então eles inovaram, eles aprenderam rapidinho como fazia a televisão e já inovaram e já vieram com um produto mais moderno, mais high-tech e ainda mais avançado, que são as TVs de tela plana. Sou até meio obsoleto falar TV de tela plana, porque hoje em dia toda TV tem tela plana, mas essas TVs de alta definição foram um grande passo que o sistema produtivo coreano conseguiu dar, inclusive avançando em relação ao próprio sistema produtivo japonês e americano. Então, quando a gente pega esse smartphone da Huawei, que tem essa câmera super, hiper, mega blaster, né, já é um exemplo disso, que ela já copiou a Apple, já aprendeu e já faz o celular que é melhor do que da Apple. Né? Então ela já dominou, né, o processo de produção, já avançou e já está no core tecnológico. Agora a Apple que vai ter que brigar para bater e para vencer a Huawei em termos de smartphones. Por exemplo, na China tem uma preferência gigantesca pelos smartphones chineses. Né? Então vejam como a semente do Tianjin lá atrás, na linha de tudo que o Elias conta pra gente, virou essa potência produtiva, esse vale do silício chinês e como as empresas que lá se instalaram foram evoluindo, se sofisticando, e aí a potência privada também entra, né? Porque veja, não foi o Estado chinês que fez a Xiaomi nem a Huawei. O Estado ajudou essas empresas, mas várias outras empresas tentaram e não conseguiram. Desses milhares de empresários de Tianjin, vários tentaram e quebraram. Vários tentaram e não conseguiram. Então, aí a beleza do sistema de mercado, porque alguns despontaram como caras incríveis, né? E fizeram uma Xiaomi da vida, que também teve ajuda estatal, né? De novo, a questão é articular aí e essa virtuosidade, mas o mercado selecionou as mais competentes de Tianjin, né? Várias não foram competentes e quebraram, né? Mas muitas foram, e esse ecossistema está florescendo de maneira fantástica, né? Então, quando a gente olha essas mais de 10 marcas aí que existem no mundo relevantes, né? E eu deixo aqui uma matéria sobre isso muito legal, né? Que faz a discussão de Tianjin como o berço, né, dos smartphones chineses, né? E da inovação, né? Como a fronteira tecnológica é vista hoje como a fronteira tecnológica e de inovação da China, né? E como os smartphones ilustram isso, né? Então eu sempre falo isso nas aulas da importância do simbólico, né? Então o smartphone chinês é o simbólico do produto de fronteira e do domínio que eles conseguiram e da conquista que eles conseguiram é, é, tecnológica no mercado mundial. Tá bom, obrigado.